para a nossa meditação nessa oportunidade, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24, somente os versículos 14 e 15. Eu farei a leitura desses dois versículos e peço que os irmãos se atentem por gentileza. Josué 24, versículos 14 e 15 somente. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações. Santíssimo Deus, glorioso Pai, acabamos de ler a sua palavra e nesse instante clamamos que o Senhor fale aos nossos corações, que a sua palavra verdadeiramente penetre no íntimo do nosso ser, nos capacite a compreendermos o que o Senhor deseja de cada um de nós, que a sua palavra mude as nossas vidas e que nós vivamos em exclusividade para a honra e glória do seu nome, e assim seja, em nome de Cristo Jesus, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, é absurdamente triste nós pensarmos em como as pessoas gostam de dar palpite, mas não necessariamente envolverem-se para contribuir, para de alguma forma ajudar nas nossas necessidades. Por exemplo, se você for construir uma casa, do nada vai aparecer uns 400, 500 arquitetos e engenheiros querendo dar palpite, falando: ó, a casa tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser desse tamanho, esse cômodo aqui não vai dar certo, e por aí vai. Mas na hora de levantar a parede, não aparece um pedreiro, um servente para fazer o serviço de graça, para te ajudar ali. Para dar palpite tem muita gente, para ajudar, para se envolver de fato, raramente a gente encontra alguém. E quando nós paramos para pensar sobre isso, meus irmãos, nós entendemos que essa premissa se aplica também à criação de filhos, aos negócios e aos relacionamentos. As pessoas querem palpitar de longe, mas não querem se envolver com qualidade. E nessa oportunidade eu te convido a estarmos refletindo sobre a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Não apenas saber o que agrada a Ele, mas de fato viver isso. O livro do Josué, o livro de Josué, foi escrito em sua maior parte por Josué, filho de Num, em uma data aproximada em 1200 a.C. O livro cobre 7 anos seguidos, que foram 7 anos de conquista e divisão da terra que Deus havia prometido a Abraão. Foi um período no qual houve muitas batalhas, onde o povo foi guiado pelo Senhor de batalha em batalha, e onde nós podemos perceber de capítulo a capítulo o cuidado do autor em registrar o governo e o sustento de Deus em cada batalha e em cada decisão acertada deste povo. Josué, ele deu continuidade ao ministério de Moisés, mas ao contrário do ministério de Moisés, que era apenas de libertação do povo, o ministério de Josué era voltado para também libertar o povo, mas não da escravidão física sobre as suas vidas, mas da escravidão dos seus corações. Era para levá-los para uma terra exclusiva a eles e também para tornar os seus corações exclusivos a Deus. Nós podemos dividir esse livro de uma forma bem simples em duas partes, sendo que a primeira se inicia no capítulo 1 e se encerra no capítulo 12, onde vai narrar exatamente as batalhas para a conquista da terra de Canaã. Do capítulo 13 ao 24, nós vemos a divisão dessa terra entre o povo de Deus. No capítulo 21, no finalzinho dos versículos 43 e 45, fica claro o autor nos dizendo que a terra foi conquistada não pela força de Israel, não pela força do povo,
mas unicamente pela fidelidade de Deus. Porque Deus foi fiel ao povo, o povo conseguiu tomar a terra para si. E então nós chegamos nos capítulos 23 e 24, que é o momento no qual Josué faz um belíssimo discurso, lembrando a todo esse povo israelita quem foram seus patriarcas, a quem eles serviram, e mostrando também a eles, de forma bastante clara, quem havia libertado este povo do Egito, os sustentou no deserto, os guiou até aquela terra e agora estava dando a eles. Em todo o discurso nós podemos perceber os apontamentos para a graça e fidelidade de Deus em sustentar esse povo, que mesmo sem merecer, recebeu essa terra. E todo este pano de fundo, meus irmãos, que eu acabei de fazer nessa narrativa, é para que os irmãos possam compreender que este povo estava sendo lembrado a respeito de qual Deus eles serviam, e agora eles deveriam se lembrar que eles serviam ao Deus Todo-Poderoso e escolher servir a Deus ou aos ídolos daquela localidade, localidades essas vencidas pelo Deus Todo-Poderoso. E diante disso nós podemos perceber em nosso texto uma ideia central que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa oportunidade. O cristão deve verdadeiramente se relacionar com o Senhor. E nós vamos ver algumas marcas pelas quais o cristão verdadeiramente deve se relacionar com o seu Senhor. E a primeira se encontra no versículo de número 14. Eu convido você a voltar os seus olhos ao texto. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. A primeira marca pela qual nós podemos verdadeiramente demonstrar o nosso relacionamento com o Senhor, verdadeiramente nos relacionarmos com o Senhor, é através da fidelidade. Com certeza você ou algum conhecido seu já caiu na besteira de procurar uma famosa empresa de internet para estar fazendo algum tipo de contrato. E qual que é o problema? O problema é que essa empresa em específico, ela tem um plano de fidelidade. E aí quando você tenta cancelar, você não consegue. Eles ficam te jogando de um lado para o outro, até que você se cansa e fala: ah, tá bom, vou ficar com esse tempo. Compensa mais do que esse aborrecimento todo. E quando a gente pensa em fidelidade, meus irmãos, neste contrato que nos deixa amarrados, nós pensamos logicamente em compromisso. E o compromisso é exatamente o foco desse versículo de número 14. É sobre isso que esse versículo nos fala. Ele começa dizendo: agora, pois, temei ao Senhor. Assim como eu já expliquei aos irmãos em outras oportunidades, o temor a Deus em toda a Escritura é alinhado não apenas com medo, tem a ver com medo também, mas não é puramente medo, mas principalmente a reverência, a honra e ao amor. Neste contexto, Josué convoca todo o povo israelita a fazer uma escolha, mas antes de mostrar qual é essa escolha, ele fala com eles para que remetam-se ao temor do Senhor. Ele faz com que eles sejam lembrados do Deus ao qual eles serviam. É muito interessante nós observarmos esse chamado de Josué, meus irmãos, porque o povo em questão conhecia bem a Deus. Não que eles tivessem um relacionamento exaustivo com Deus, mas eles tinham sido testemunhas a respeito do que Deus fizera com o povo em Canaã, para que eles pudessem então herdar a terra. Eles viram tudo que Deus tinha feito de bom para com eles e toda a justiça que Deus havia aplicado para com o povo cananeu. A lógica por trás desse chamamento é inconfundível, meus irmãos, que o temor que eles possuíam a Deus deveria trazer às suas mentes o poder e a majestade, a dignidade inconfundível de Deus, para que eles pudessem então fazer a sua escolha. Não se trata apenas de medo, mas de lembrar da reverência, da importância que Deus possuía na vida dessas pessoas. Para todos nós hoje, essa fidelidade é algo bem simbólico, bem menos simbólico do que para este povo. Para eles, meus irmãos, o fato de Deus ser o Senhor sobre Israel significava que toda a direção da família, de toda a nação, estava nas mãos do Senhor, unicamente nas mãos dele. A fidelidade a Deus não era demonstrada apenas de maneira cútica, mas envolvia a totalidade das ações deste povo, dessa nação. Em razão disso, que em toda a palavra de Deus nós vemos relatos sobre a infidelidade de Israel. Não significa que cada um dos cidadãos de Israel estavam pecando diante do Senhor,
mas a nação de Israel, na grande maioria, estava desobedecendo às instruções do Senhor, estava desobedecendo às ordens do Senhor. A fidelidade abrangida por Josué neste versículo, meus irmãos, é exatamente a integridade de vida, pois o serviço que ele narra aqui não é de obra, não é de forma alguma de você estar apresentando algum tipo de obra ao Senhor, mas refere-se de envolvimento, dedicação de vida a Deus, exclusividade de vida ao Senhor. Por isso, não se tratava apenas de entregar o dízimo, de ir ao tabernáculo ou participar das festas. Não era nada disso de forma isolada, nada disso, mas a totalidade disso em conformidade com o guiar do Senhor. Ou seja, a fidelidade que Josué estava conclamando o povo a abraçar não era de uma área das suas vidas, mas da totalidade das suas vidas ao Senhor. É a integridade da vida em serviço ao Senhor. A inteireza de coração, meus irmãos, que nós vemos aqui, requer que em tudo que nós formos fazer, nós façamos com o objetivo de atender às exigências do Senhor. Da menor das tarefas à maior das tarefas, tudo deve ser feito em primeiro lugar para a glória de Deus. Não por causa do medo, mas pelo temor, o reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. O israelita que realmente temia a Deus, ele não tinha dificuldade nenhuma de entender que servir a outros deuses, servir a falsos deuses, melhor dizendo, era uma ofensa gravíssima ao Senhor. E hoje nós temos muita dificuldade em termos esse mesmo senso de temor, de entendermos quem Deus é e de quem nós somos. Nós não somos tão nacionalistas e nem dependemos tanto do nosso país para estarmos bem e em segurança. Tanto é que nós estamos hoje vendo isso na prática, né? Nós não precisamos tanto do nosso país para estarmos vivos, para estarmos existindo. O israelita precisava de Deus para que a sua nação continuasse existindo. Em razão dessa ausência de temor em nossos corações, meus irmãos, os nossos corações começaram a entender que nós dependemos de nós mesmos e do fruto do nosso trabalho, que nós somos totalmente independentes e que nós não precisamos de fidelidade a Deus, porque por nós mesmos nós vamos conseguir o sustento para as nossas casas. A fidelidade a Deus envolve, meus irmãos, a compreensão de que tudo em nossas vidas depende totalmente dele, da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia. Tudo mesmo. Se não fosse o Senhor, nem vivos hoje nós estaríamos. Se não fosse o Senhor, o nosso dia hoje não existiria. Vale para pensar, meu irmão. Durante este período de pandemia, você tem exercitado a sua fidelidade a Deus? De fato, você tem se relacionado com o Senhor? Seu coração está o tempo todo sabendo que é Deus de Deus que vem a proteção para a sua vida, ou chamado para a glória? O seu coração realmente está certo de que você existe ou não existe mais, se for unicamente da vontade do Senhor? Você tem essa segurança no seu coração? Você tem ensinado a sua família através da sua postura que eles devem mais ansiar pela volta de Cristo do que pelo fim do lockdown? Nós realmente temos essa compreensão em nossos corações, meus irmãos? Lembre-se, fidelidade a Deus não é apenas orar e ir à igreja. Além de tudo isso, é fazer sua vida depender de Deus e ser guiada unicamente por Ele, unicamente pelo nosso Senhor. Por isso, viva para o Senhor e ensine a sua família a ter fidelidade com o nosso Deus. Ensine através da sua postura a importância de fidelidade a Deus. Além dessa primeira característica, meus irmãos, dessa primeira marca pela qual nós podemos demonstrar ou exercitar o nosso relacionamento com o Senhor, nós temos uma segunda marca que se encontra no versículo 14 e na metade do versículo de número 15. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. A segunda marca, meus irmãos, pela qual nós podemos demonstrar esse nosso relacionamento com o Senhor, a qualidade do nosso relacionamento com o Senhor, é através da exclusividade. É incrível como nós adoramos a ideia de exclusividade. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós sempre queremos que nós possuamos algo que ninguém mais pode ter.
Se nós podemos ter algo que é exclusivo para nós, aí é maravilhoso demais. Nós queremos às vezes bens materiais, experiências e até mesmo pessoas exclusivas a nós. Queremos que alguém seja somente nosso e de mais ninguém. Nós achamos isso normal, achamos natural, achamos certo inclusive. Mas quando levamos para o relacionamento com Deus, nós começamos a achar que não precisa ser tão exclusivo assim. Nós começamos a achar que pode ser certo um relacionamento aberto. E é sobre isso que Josué fala nesses versículos que nós acabamos de ler. Josué convoca o povo a abandonar os falsos deuses para serem exclusivamente de Deus. Algo totalmente claro em toda a palavra de Deus. O que aconteceu? Durante o período de cativeiro egípcio, os israelitas foram aos poucos levados a adorar os deuses daquela localidade. Não que alguém os obrigasse, mas eles viam os egípcios servindo e sendo abençoados e eles sendo escravos, então aos poucos eles foram abraçando os deuses egípcios também. Eles não declaradamente disseram, não servimos mais ao Senhor, mas foram abraçando outros deuses, um aqui, outro ali, para contar com a bênção deles. Então Moisés é levantado como ferramenta de libertação deste povo, para que eles abandonassem o Egito e os seus deuses. Mas o que o povo israelita faz? Abandona só o Egito, leva os deuses com eles. E então, como se isso não fosse o bastante, durante toda a peregrinação no deserto e a tomada de Canaã, eles começaram a pegar os deuses dos povos que estavam sendo vencidos. Olha para você ver que absurdo. O povo estava vencendo uma nação através do poder de Deus, e a coisa mais lógica a fazer é agradecer a Deus. O que eles faziam? Catavam os deuses para servirem a eles também. De modo bem claro, meus irmãos, nós podemos perceber que eles tentavam manter as vantagens que Deus trazia, mas por via das dúvidas eles queriam garantir que, se precisassem, tivessem mais opções a quem recorrer. Hoje, nós temos um termo bem claro que facilita nosso entendimento a respeito disso: a famigerada poliafetividade. A poliafetividade, meus irmãos, significa a aptidão de um indivíduo a amar mais de uma pessoa ou estar tendo atração por pessoas de mais de um gênero ou de outros gêneros. E por isso outro gênero, né? Singular, de outro gênero. E nós podemos perceber, meus irmãos, que o povo israelita vivia essa degradação como se não tivesse problema, como se fosse certo. Eles estavam vivendo achando que estavam abafando. Deus não estava com constância o tempo todo engolindo eles através da terra. Deus não estava o tempo todo extirpando através do fogo. Então eles pensavam, tá bom, não tem problema, vamos continuar. Em razão disso, Josué é levantado para liderar o povo na posse da terra exclusiva e também para abraçarem a exclusividade ao Senhor. Exclusividade de relacionamento com o Senhor. O ser humano, não sei se você já parou para pensar nisso, tem uma facilidade muito grande em inventar desculpas ou explicações para os seus erros. O povo israelita poderia dizer, olha, mas a gente fez isso porque os nossos pais nos treinaram desse jeito. A gente foi ensinado desse jeito, a fazer dessa forma, a abraçar o máximo que nós podíamos. Os nossos antepassados faziam assim, por isso nós fazemos assim. Por isso, a palavra antepassados, que aparece traduzida por pais, serve exatamente para o que Josué convoca o povo. Ele diz, olha, sirvam a Deus ou aos ídolos que os seus pais serviam. Simples, direto, não tem argumentação, não tem outra escolha. Ou você serve a Deus, ou você serve aos ídolos que os seus pais serviam. Por isso eles deveriam escolher amar a Deus ou aos ídolos. Pode parecer que essa mensagem de forma específica não é aplicável aos nossos dias, mas tem como a gente fazer um link, meus irmãos, tão claro, tão objetivo para as nossas vidas, que faz com que a gente possa perceber o quanto a gente tem errado diante do Senhor e não tem percebido. Em nossas casas nós temos bastante ídolos, mas às vezes a gente não conhece eles dessa forma, ou através dessa nomenclatura. Vou deixar bem claro para você, para que fique evidente na sua vida o quanto muitas vezes o seu coração desenvolve adoração a ídolos. Ídolo é tudo aquilo que ocupa em nossas vidas o lugar, o amor, a devoção e o temor, que deve ser direcionado e rendido somente a Deus. Dessa forma, o seu cônjuge pode ser um ídolo na sua vida, o seu emprego, o seu chefe, a sua vida, seus amigos, sua igreja, seus governantes, seus gostos, inclusive você mesmo. Tudo que ocupa o lugar que deve ser de Deus é um ídolo na sua vida.
E durante a pandemia, meus irmãos, infelizmente os nossos corações desenvolveram formas novas de cultuar qualquer coisa menos a Deus. Nós passamos muito tempo no celular, nas redes sociais, na frente da televisão e às vezes até à toa, mas a gente acha muito cansativo, muito pesado estar em relacionamento com Deus. Quando nós paramos para pensar nisso, meus irmãos, nós percebemos de forma clara que nós temos deixado Deus em segundo plano em nossas vidas. E tudo que está em primeiro plano é ídolo em nossas vidas. Por isso desafio a pensar a respeito de quem tem roubado a sua intimidade com Deus. Qual é o ídolo na sua vida? Quem tem ocupado o lugar que deve ser exclusivamente de Deus? Não existe relacionamento aberto com Deus. Não existe relacionamento poliafetivo com Deus. Existe apenas relacionamento exclusivo. Ou você ama a Deus com todo o coração, ou você não ama a Deus. Não existe porcentagem de amor a Deus. Não existe. Ou você ouve a palavra de Deus e é alcançado, transformado por ela e serve exclusivamente a Deus, ou você não serve a Deus. Só essas duas opções, meus irmãos. É por isso que a convocação de Josué ao povo israelita serve para nós como povo alcançado por Cristo Jesus. Abandonemos os nossos ídolos e sirvamos ao Senhor com exclusividade, com integridade, com fidelidade de fato. Seja, meu irmão, exclusivo do Senhor, seja propriedade exclusiva do Senhor. Ou você é dele, ou você é totalmente dele, ou você não é dele. Ou é 100% de Deus, ou não é de Deus. Seja propriedade exclusiva do Senhor. Nossa terceira e última marca, meus irmãos, pela qual nós podemos desenvolver ou demonstrar esse relacionamento verdadeiro com o Senhor, se encontra no versículo de número 15. Observe, diz assim a palavra de Deus: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da língua Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa terceira marca que eu acabei de citar, meus irmãos, é através da perpetuidade. Algo bastante complicado para nós é conseguirmos manter firmes em alguma atividade por muito tempo. Com o passar do tempo a gente vai desleixando, vai deixando para lá e vai achando chato. No período de pandemia, de isolamento social mais específico, muitos se comprometeram a malhar mais, ler mais e até dormir mais. Muitos fizeram um compromisso: olha, agora que eu estou dentro de casa, que eu não posso sair, eu vou fazer isso agora até não poder mais. Nossa, eu vou fazer muito isso. E hoje nós podemos perceber como foi complicado a gente fazer o básico, né? Imagina aumentar a intensidade das atividades que nós queremos fazer. Se tivéssemos feito o esforço de manter a frequência de anteriormente dessas atividades, já estava de bom tamanho. Mas a gente queria muito mais e a gente não conseguiu nenhum básico. A constância é algo que todos desejam, mas poucos desejam se doar para alcançá-la. E é sobre isso, meus irmãos, que esses versículos nos falam, sobre a importância da perpetuidade, da constância no relacionamento com Deus. Uma verdade inquestionável, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, é que ninguém é obrigado a servir a Deus. Se você souber de um caso no qual eu vou narrar, eu quero que você me fale para a gente conversar com essa pessoa. Mas eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que recebeu a visita de um anjo com espada falando que se não fosse para a igreja ia ser decapitado naquele momento. Não conheço ninguém. Ninguém. Se você está aqui, é porque você entende que pertence a Cristo Jesus e quer se relacionar com Ele. E é exatamente sobre isso, sobre essa exclusividade, por essa decisão de permanecer com o Senhor, que Josué chama o povo para fazer essa decisão. Este é o ponto de Josué neste versículo. Pois, após lembrar os israelitas acerca da origem do cuidado de Deus e a respeito de como Deus os conduziu até ali, eles são convidados, convocados, conclamados a tomar uma decisão. Aquele que desejasse partir passaria a ser considerado como de outra nação e, consequentemente, estaria desarrolado dos pertencentes ao Senhor. Aquele que desejasse continuar ficaria ali, pertencendo ao Senhor. Parecia uma escolha óbvia, né? Afinal de contas, mesmo a pessoa não gostando tanto do relacionamento com Deus, servir a Deus ali de forma relaxada, de forma falsa, é melhor do que ser inimigo de Deus, com certeza. Mas, quando a gente para pensar,
Por mais que qualquer israelita, por mais desleixado que fosse, desejasse continuar dessa vida dessa forma, o Josué chama este povo a fazer uma escolha, mas ele coloca condições. Quem se prontificasse a servir a Deus, a permanecer no relacionamento com Deus, deveria fazê-lo com exclusividade e fidelidade. Imagina tentar mentir para o Deus que sonda profundamente os corações. Imagina você tentar fingir para Deus aquele que sonda, que conhece o seu coração. Não tem como, não tem como. E antes que qualquer israelita pudesse manifestar-se, Josué deixou algo bem claro: olha, independente da escolha de vocês, eu e minha casa, nós vamos servir a Deus. Independente de quantos de vocês decidam servir a Deus, eu e minha casa vamos servir a Deus. Este é um posicionamento, meus irmãos, maravilhoso para os nossos dias, onde nós encontramos tantas pessoas acusando outros, o ciclano, a Beltrano, sobre a sua falta de capacidade e intimidade com Deus. Eu acuso muitas vezes o pastor, a igreja, um membro ou outro, mas a culpa nunca é minha. E nós permitimos, meus irmãos, que muitas coisas entrem em nossas casas e doutrinem as nossas famílias. Nós achamos muito pesado fazer uma devocional de 10 minutos com a nossa família, mas a gente assiste tranquilamente aí um filme, uma novela, uma partida de futebol. Às vezes a gente fica vendo vídeos em loop infinito lá no YouTube, mas 10 minutos de devocional com a nossa família, de oração, leitura da palavra, nossa, é uma eternidade. Não tem tempo para isso. A gente acha muitos culpados para nossa apatia espiritual. E é por isso, meus irmãos, que o nosso texto, através de Josué, convoca este povo e a nós a estarmos abandonando a nossa apatia espiritual e vivendo em perpetuidade no relacionamento com Deus. A perpetuidade recomendada é referente ao esforço contínuo de nos aproximarmos de Deus. Significa, meus irmãos, de nós fazermos realmente o esforço de levarmos as nossas famílias, através do nosso exemplo, a estarem se relacionando com Deus de verdade, com autenticidade. Cristo Jesus, meus irmãos, é tipificado aqui através de Josué na liderança deste povo. Por mais que ele não se nomeie como o rei deste povo, e de fato não era, um anacronismo dizer isso, ele tinha uma posição de liderança diante desse povo. E Cristo Jesus, meus irmãos, de maneira perfeita, nos lidera para o relacionamento com Deus. Josué, por um tempo, liderou o povo a estar com Deus. Aqueles que são alcançados por Cristo Jesus, por toda a eternidade, permanecerão em relacionamento com Deus. Nós precisamos, meus irmãos, urgentemente entendermos que este povo recebeu uma recompensa que não merecia, a terra prometida. E todos nós que fomos alcançados por Cristo Jesus também recebemos a recompensa que não merecemos, a vida eterna. Por isso, meus irmãos, é muito importante entendermos que o sacrifício vicário de Cristo Jesus por nós faz que, mesmo o exemplo falho, imperfeito de Josué, sirva de orientação sobre o que nós devemos fazer hoje. O ensinamento é muito simples. Independente de quais ou quantas pessoas estejam contigo servindo a Deus, prontifique-se a servir e a relacionar-se com o Senhor. Independente de quais ou quantas pessoas sejam, sirva ao Senhor com perpetuidade, com constância. Portanto, na medida do que você puder, convoque sua família a servir contigo a Deus. Neste contexto aqui, os irmãos bem sabem que o homem respondia pela sua família, pela sua casa. Quando Josué diz que ele e a sua casa serviriam ao Senhor, como chefe da família, está garantindo que eles iriam servir. Hoje não é assim que funciona, mas hoje você ainda responde por você. Você ainda pode dizer: eu vou servir ao Senhor. Eu, no que eu puder, vou estar sendo fiel ao Senhor, vou estar procurando ter continuidade no relacionamento com o Senhor. Por isso, o cristão hoje deve, de forma ávida, de forma íntegra, de forma desejosa, de forma realmente intensa, desejar relacionar-se com o Senhor e, através da sua postura, através do seu comportamento, levar as pessoas na sua casa a desejarem. O que acontece muitas vezes é que, pela nossa postura, pelo nosso comportamento, nós levamos as pessoas da nossa casa a desejarem passar longe do relacionamento com o Senhor. Isso é muito triste, meus irmãos. Por isso, assuma o compromisso com o Senhor e, em tudo que você puder opinar na sua casa, o faça para que Deus seja glorificado através da sua vida. Em tudo que você puder opinar,
Em tudo que você puder fazer na sua casa, faça, para que, através da sua postura, Deus alcance os seus familiares, Deus alcance as pessoas no seu lar, através da pregação do Evangelho. E você, como Josué, possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que nós, meus irmãos, enquanto servos do Senhor, possamos servir com integridade ao Senhor, possamos servir com exclusividade ao nosso Deus. Portanto, nós podemos observar que, após a morte de Josué, o povo de Deus continuou servindo a Deus somente enquanto os anciãos viviam. Depois que morreu, a geração idosa morreu, o povo começou a se desleixar. E hoje, meus irmãos, será que a gente está servindo a Deus somente enquanto o pastor está na igreja, enquanto os membros mais antigos estão, enquanto o conselho for composto pela pessoa A ou B? Até quando nós vamos servir ao Senhor? O nosso relacionamento com Ele depende do quê? Depende de quem? Nós precisamos urgentemente pararmos de inventar desculpas para não termos relacionamento com o Senhor, passarmos a achar soluções para a nossa apatia, para o nosso desânimo, para a nossa falta de vontade de relacionamento com o Senhor. Por isso eu te pergunto: a sua família tem servido a quem? Quem tem orientado a sua família? Quem tem guiado o proceder de cada um dos membros da sua família? Quem é o Senhor da sua família? Quem vocês servem? Nós precisamos urgentemente encontrarmos as respostas para essas perguntas, para podermos, meus irmãos, vivermos para Deus, ou então entendermos definitivamente que ainda não fomos alcançados pelo Senhor. Ou nós servimos ao Senhor, ou ainda não fomos alcançados por Ele. Nós temos permitido que entre em nossos lares, durante o período de lockdown, muitos prejuízos emocionais, tais como tristeza, preocupações descabidas, o descontrole emocional, as dívidas desnecessárias, o medo e o abandono em meio às necessidades. Por isso é muito importante você refletir com a sua família, assim como eu devo, todos nós devemos refletir com as nossas famílias. Se nós servimos a Deus em nossas casas, se o nosso relacionamento com Deus está restrito a apenas essas paredes, ou se nós estamos servindo a Deus com integridade por onde nós estamos passando. Precisamos nos unir, meus irmãos, para cuidarmos das nossas famílias, independentemente do que as outras famílias façam, independente de quantos parentes seus sirvam ao Senhor. Faça o compromisso de que depender de você e a sua casa sirvam ao Senhor, e que em tudo sejamos sustentados pelo Senhor, em tudo que pudermos, que nossas casas sirvam ao Senhor, que nós, enquanto igreja presbiteriana das Palmeiras, possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independente de quantos ou quais pessoas sirvam a outros deuses. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que assim seja, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, gostaria de orar por você nesse instante. Peça a Deus para falar ao seu coração, para te guiar a estar vivendo essa perpetuidade, essa exclusividade, está vivendo realmente essa integridade ao Senhor. Santíssimo Deus, nós acabamos de ouvir a sua palavra sendo ministrada, e nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor incomode os nossos corações. Essa palavra, ó Pai, que incomodou os israelitas, que levou essa geração a estar vivendo para o Senhor, essa mesma palavra foi lida e explicada nessa noite. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor toque nos nossos corações. Nós pedimos, ó Pai, incomode a cada um de nós a vivermos em fidelidade, em exclusividade, em perpetuidade com o Senhor. Que nós, ó Pai, não nos contentemos com um relacionamento de aparências, mas que verdadeiramente nos relacionemos com o Senhor. Que nós abandonemos a apatia espiritual e que o fervor resultante, ó Pai, de uma vida feliz com o Senhor, a cada dia nos instigue a querermos mais e mais de Ti. Não nos deixe, ó Pai, acomodados, incomode-nos. Que esse período, ó Pai, de pandemia, de lockdown, nós possamos chamar as nossas famílias para estarmos nos voltando ao Senhor, independente de quantos aceitem o convite. Que nós estejamos nos relacionando com o Senhor, Pai. Que nós, através da nossa postura, através do nosso proceder, possamos anunciar
que nós ansiamos mais a volta do seu Filho do que o fim do lockdown, Pai. Incomode-nos, Senhor, para que nós possamos trazer nossa família à sua presença e possamos todos dizermos: nós e as nossas famílias servimos ao Senhor. E que assim seja, ó Pai, hoje e para todo sempre. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. E que assim seja, hoje e para todo sempre. Amém.